the base, né? Tira a base, né? Se a gente olhar bem, o que ele quer dizer, na verdade? Ele está falando sobre moedas fiduciárias, no geral, tá? Então a gente está vendo meio que uma ruptura de credibilidade de moedas fiduciárias no geral, inclusive com o dólar, que é a principal do mundo. Então quando a gente fala de debasement trade, a gente está falando de um trade que sai de moedas fiduciárias, sai de títulos da dívida, que é normalmente a base, e vai para ativos reais, principalmente, ou busca alternativas, de maneira geral, tá? Essa é a explicação do que quer dizer de fato. Agora... Que no passado tinha outro nome, né? Tinha outro... Não era debasement. Não é um trade... Não tem um trade novo, né? É um trade que já tinha no passado, inclusive no primeiro mandato Trump, que foi muito parecido com um enfraquecimento do dólar. No final... Eu não me lembro o nome que era. Mas no final a gente tá vendo um movimento de... Eu odeio esse termo porque parece que estão abandonando o dólar, mas é a tal da desdolarização. É uma diminuição da importância do dólar nos portfólios do mundo. O debasement é uma tradução do que diz desdolarização de fato. Só que não é uma desdolarização em absoluto. As pessoas ouvem essa palavra e interpretam ela meio que... O dólar vai acabar. O fim do Império Americano. Esse é o imaginário, né? Rei Dalio. Exato. Não é uma coisa que vem de hoje, na verdade. Se a gente pegar teses mais profundas de desdolarização, elas começaram a ficar mais fortes desde 2008. Não à toa. É a mesma época que você vê as criptomoedas nascendo, né? Bitcoin, etc. Então isso já vem de algum tempo. Ela começa a ganhar força mais recentemente, e principalmente agora com algumas rupturas institucionais que a gente tem visto. Inclusive, eu tive a oportunidade de escrever recentemente para o nosso relatório do Palavra do Estrategista justamente sobre isso. O título do relatório é Os Bárbaros Estão no Portão, The Basement Trade ganha um novo capítulo, que era para tratar dessa rotação, né, de recursos que está acontecendo no mundo. E da rotação esta, da qual o Brasil se beneficia muito. Não sozinho, né, vem com outros players juntos dele, em especial emergentes, né? O pessoal da Gaveco fez essa separação de quadrantes, né? Colocou ativos reais, emergentes como beneficiários desse ambiente, no qual você teria fluxo buscando alternativas que não somente moedas fiduciárias. E assim, daí você fala, mas o real, por exemplo, é uma moeda fiduciária, mas ele entra na ideia de diversificação geográfica dos investidores, né? Não deixar só em uma única moeda, e daí você tem, indo para ativos reais, o ouro, né, se beneficiando, e claro, as outras vertentes dele, de metais preciosos, então prata indo bem, outros minerais, inclusive, enfim. E daí o Brasil entra um pouco nessa história. Então, por mais que agora, mais recentemente, a gente tenha falado bastante sobre corte de juros, que é uma coisa mais específica nossa e que o investidor estrangeiro olha com bons olhos, a ideia de vinda de um fluxo estrangeiro, como foi em 2025, é muito mais forte. É isso que está mexendo no mercado em 2026 até aqui. Tem um dado, se você pegar o influxo de dinheiro nas ações americanas entre 2020 até o início de 26, final de 25, a gente está falando de 1,6 trilhão de dólares. Isso para o mundo foi de 0,4%, 0,4 trilhões. Então assim, eu estou pegando uma cola aqui, só para ter uma ideia do que pode acontecer nos próximos anos, né? Se isso estiver correto, né, esse debasement continuar acontecendo, o mundo ficou muito mais rico, né? Os Estados Unidos ficou muito mais rico do que os países emergentes. Então, é muito fluxo que foi para a Bolsa Americana nos últimos anos, pouco fluxo para bolsas globais, e a gente pode estar vendo apenas o início disso. Então, esse é o grande ponto. Porque a grande reflexão aí, conversa de bar, né, mesmo. Pô, mas se esse fluxo veio, ele pode ir embora. O que vai fazer esse fluxo ficar? E a resposta que eu dei é a tendência. A gente está vendo uma tendência franca de desvalorização do dólar, ou da tal da desdolarização. E é uma tendência, isso está acontecendo, né? E não é só algo simplesmente de mercado. Isso está dentro do discurso do Trump, das ideias do provável novo presidente do Federal Reserve. O acordo Mar-a-Lago que eles fizeram no ano passado, que então, é similar ao acordo de plata, né? Que foi feito no Plaza. Então você vê vários indícios, vários sinais de que essa tendência está continuando. Não é simplesmente um reajuste de portfólio. Há uma vontade, né, que está ajudando a puxar esse movimento. Então, para vocês, isso deve continuar. Olha, na minha interpretação, sim, é uma tese estrutural. Isso não significa que episodicamente a gente não possa ter alguma reversão por posicionamento, alguma coisa mais técnica.
Mas essa história de dólar mais fraco, perdendo espaço, pelo menos do ponto de vista de como a gente vinha observando o dólar, parece que veio para ficar. Pelo menos em 2026 parece ser essa história. O Donald Trump tem uma eleição de meio de mandato, ele pode se desidratar em termos de poder frente ao que ele teve nesses 2 primeiros anos desse segundo mandato. E eu não sei quais seriam os efeitos disso em um segundo momento, mas a gente está vendo uma continuidade desse movimento. Então você tem o debasement trade, basicamente, que está acontecendo em outras moedas. Um exemplo disso foi o Yen se desvalorizando também, daí teve que dar sinalizações tanto do BOJ, o Bank of Japan, o Banco Central do Japão, como do Federal Reserve, que haveria a possibilidade de intervenção caso fosse necessário, né? Ou seja, aí você teve um movimento contrário, né? O Yen se valorizando porque teve essa sinalização de eventual intervenção. E por quê? De onde vem isso, né? Problemas fiscais no mundo inteiro, eclodindo. Mas isso é só parte da história. Corte de juros nos Estados Unidos também beneficia o movimento de saída do dólar, né? O dólar perde aquela atratividade que teve quando o juro estava em um patamar mais alto. Você tem, como você muito bem comentou, uma nova dinâmica internacional na qual os investidores não confiam mais tanto no lastro americano, no sentido do fiel da balança das alianças internacionais. A gente teve a provocação com a Groenlândia no começo desse ano, que foi um exemplo muito claro de como os investidores poderiam se comportar. A gente viu algo semelhante também de credibilidade, daí voltando para a questão fiscal, recentemente no Reino Unido, né? Quando você teve aquele orçamento da ex-primeira-ministra Liz Truss, houve quase que um colapso completo do mercado de títulos. Teve que acontecer uma intervenção do Bank of England para que houvesse uma contenção de danos. Mas, ou seja, mesmo os países envolvidos estão nos holofotes. E por isso que o dinheiro, né? Pô, se eu não posso confiar mais no título da dívida de um país que antes eu via como seguro, para onde eu vou? Né? Eu vou tentar me diversificar o máximo possível. Daí, no relativo, pode parecer pouco, 5 bi no ano passado, 5 bi em janeiro, parece pouco para eles, mas para a gente, pouco dinheiro faz muita diferença, né? O mercado é menor. E também em ativos reais, né? A formação de reserva dos bancos centrais em ouro também ajuda nessa demanda. E esses são temas que, querendo ou não, vão continuar com a gente, entendeu? Vamos lembrar, né? Assim, a gente fala muito do micro, né? Principalmente eu e o Mate no Market Makers FIA, né? Quando a gente vai escolher as teses que a gente investe é muito pelo micro. Mas é inegável que esse macro acaba ajudando pra caramba, né? Vai surgir... Se isso continuar, muitos gênios surgirão na Bolsa Brasileira, né? E nessa tendência macro, em vários episódios, acho que você até participou de um, Spies, que a gente relembra o caso quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começou a sofrer sanções. Confisco de bens. Por parte dos Estados Unidos, o confisco de bens. China começa a comprar e você ouro. começa a olhar, porra, eu tinha meu dinheiro em treasuries americanos, parecia que era a coisa mais segura do mundo. Eu começo a ter essas coisas confiscadas, não vou mais ter isso. Então, a tal da perda da fidúcia já começa ali. E a compra de ouro num período, isso aí a gente tá falando de 2023. De alta de juros. Então, assim, a gente tá falando de algo que não é que tá acontecendo agora, né? Já é uma tendência que já vem há um bom tempo, né? Inclusive, tem um vídeo que repostaram, até joguei no meu Instagram, do Stanley Druckenmiller, né? Pra quem não conhece, é um dos maiores traders da história da humanidade, né? Tradou junto com o George Soros a quebra Quebrou a libra esterlina. Da libra esterlina. Sim. E o vídeo é de 2024 e ele começa a falar sobre a perda da hegemonia do dólar, quando muita gente começa a questionar. Ele até cita nominalmente o Lula, falando, né? Quando você vê autoridades como Lula questionando, mas por que eu tenho que usar o dólar? E, pô, e não é uma pergunta... não é uma pergunta idiota, é uma pergunta que faz sentido. Ele começa a fazer esse questionamento para justificar por que ele estava short em dólar e comprando ouro pelos mesmos motivos. Ouro né? e cobre. Ele comprou cobre lá atrás. É engraçado, né? Então, lá atrás, agora 2 anos atrás. E, enfim. Então a gente está vendo isso. Sim. E aí, retomando até uma frase que o Jakurski já falou há muito tempo e faz muito sentido agora, né? O André Jakurski, que pode ser muito tudo tá subindo porque o dólar que tá caindo, né? As pessoas estão simplesmente fazendo essa troca. E então, no relativo, as coisas começam a ficar mais interessantes em relação ao dólar.